Gente, nós estamos aqui no Canal de Corinto. Na antiguidade, Corinto era servida por 2 portos e tinha um trabalho de travessia por terra para se evitar contornar o restante da península. Eles tinham um trabalho de travessia por terra de 6 quilômetros. É nesse mesmo trecho onde descarregavam o navio, carregavam tanto o navio como mercadoria para o outro lado, que foi feito esse canal. São 6 quilômetros de comprimento. Corinto estava muito privilegiada pela posição de ser servida não só pelos portos, mas o local onde estava normalmente era procurada, inclusive por aqueles que navegavam, como um lugar de refúgio. Ela estava num ponto estratégico, servindo de rota para viajantes que cruzavam tanto na direção norte e sul como leste e oeste. Estamos aqui na antiga Corinto, cidade grega, onde o apóstolo Paulo passou 1 ano e meio pregando. Diferente dos outros lugares que ele passou antes, ao entrar no continente europeu, ele prega primeiro em Filipos, depois em Tessalônica, depois em Bereia, finalmente ele vai a Atenas e depois de Atenas ele vem a Corinto. Diferente dessas outras cidades, Paulo gasta um tempo aqui maior do que em todas as outras cidades. Não há detalhes no texto bíblico que justifiquem esse tempo maior que Paulo gastou. Sabemos que ao longo do seu ministério ele vai investindo mais tempo em determinadas localidades. Mais à frente ele chega a passar 2 anos em Éfeso. Um dos motivos pelos quais especula-se que ele tenha ficado mais tempo é porque ele entra pregando o evangelho na Grécia, cerca do ano 50 depois de Cristo. E no ano 51 haveria aqui em Corinto os Jogos Istmicos. Esses Jogos Istmicos, depois dos Jogos Olímpicos, eram talvez os jogos mais populares. A cidade tinha 2 portos atendendo 2 mares distintos, o Mar Jônico e o Egeu, hoje ligados pelo Canal de Corinto. Era uma cidade onde havia uma afluência muito grande de pessoas. Mercadores de todas as partes passavam por esse lugar. Além de ser estratégico para espalhar a mensagem para o resto do mundo, Paulo sabia que esses jogos também trariam uma concentração não só de gregos, como também de estrangeiros. A cidade de Corinto fica a cerca de 65 quilômetros de Atenas e logo depois de pregar lá, o apóstolo Paulo para que se dirige? Estabelece a igreja. E quando Paulo escreve aos Coríntios, um dos assuntos principais que ele precisa tratar e resolver na igreja diz respeito à questão dos dons espirituais. Aliás, em nenhuma outra epístola da Bíblia ele fala tanto sobre o assunto como na epístola aos Coríntios. Nesse lugar, o apóstolo Paulo produz um impacto muito forte com a sua pregação. Novamente, como em Tessalônica e nos outros lugares, não apenas entre os judeus, mas principalmente entre os gentios. Onde Paulo chegava, ele tinha o costume de procurar uma sinagoga e pregar primeiro aos judeus. Como ele mesmo declara na epístola aos Romanos, o evangelho é a salvação para todo o que crê. Mas ele diz primeiro do judeu, depois do grego ou do gentio. Em Atos 18, de 9 a 11, nós lemos: teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois eu tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. É nesse momento que a Bíblia diz, quando Galho era procônsul da Acaia, os judeus se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal. Galho se recusa a julgar aquela questão e, como Jesus tinha dito, ele estava protegido pelo Senhor e porque já havia muito povo. Quando Sóstenes, o chefe da sinagoga, sai do tribunal expulso, a Bíblia diz que ele foi espancado. Especula-se se os judeus tenham feito isso porque ele não resolveu o problema deles, ou se os gentios, de alguma forma, enciumados pelo que eles estavam fazendo a Paulo, é que reagiram. O ponto principal é que a pregação do evangelho prosperou. Essa se torna uma igreja forte, de acordo com as palavras de Jesus, com muito povo nessa cidade. Paulo fez um trabalho extraordinário entrando com o evangelho na Europa, em especial aqui na Grécia. E a igreja de Corinto ficaria marcada para sempre, não apenas pela passagem de Paulo, mas pelo ensino que nós temos nas suas epístolas.
Coríntios, no capítulo 12, no versículo 1, o apóstolo Paulo diz: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Nesse ponto, o apóstolo Paulo começa a abordar o que era uma realidade, a operação dos dons na igreja em Corinto, desde o início, desde que o evangelho ali chegou, os dons já se manifestavam. O apóstolo Paulo faz a seguinte declaração em 1 Coríntios 2,4: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Ele também diz em 1 Coríntios 1,7, de maneira que nenhum dom vos falta. A palavra usada no primeiro capítulo para se referir ao dom é exatamente a mesma do capítulo 12. É nesse momento que ele, escrevendo à igreja, que conhecia essas manifestações pela forma como Paulo pregou o evangelho, mas que passaram também a vivenciá-las, razão pela qual Paulo diz: não vos falta nenhum dom. De todas as 9 manifestações descritas no capítulo 12, Paulo diz: vocês não têm falta de nenhuma delas. Então a igreja foi envolvida nesse ambiente da manifestação do poder do Espírito Santo. No entanto, Paulo mostra algo importante a respeito dos dons, que os dons precisam de orientação e ele vai demonstrar a eles também a necessidade de supervisão, o que nos leva a trabalhar o assunto dos dons na seguinte perspectiva: qual é a lição prática que nós temos para nós, os cristãos de hoje, do nosso tempo? Precisamos, portanto, começar com uma pergunta, com um questionamento: os dons cessaram? Isso dentro da teologia é chamado e apresentado como o cessacionismo. O que leva muitos dentro dessa escola teológica a dizer que os dons cessaram é porque, de fato, a palavra de Deus fala a respeito de um momento onde eles cessarão. É na mesma epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, ele começa dizendo, a partir do versículo 8 até o 13, o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo conhecimento, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Primeira coisa a ser observada, ele diz: chegará um momento que tanto profecia, como línguas, como conhecimento cessará. Ele diz quando isso vai acontecer. Ele diz: quando vier o que é perfeito, o que em parte será aniquilado. Então a doutrina de que os dons um dia cessam é fato bíblico incontestável. A pergunta é: o prazo de validade deles já aconteceu, já chegou ao fim? Então nós precisamos entender a declaração de Paulo. Ele segue falando no verso 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Ele usa isso como um exemplo para declarar: agora vemos como um espelho obscuramente, então veremos face a face. O que é esse agora e o então? Ele está falando a respeito do momento específico onde eles viviam os dons, mas ele está falando do momento em que chegaria aquilo que é perfeito. Ele diz: agora conhecemos só em parte. Quando vier o que é perfeito, ele diz: conheceremos plenamente, como também somos plenamente conhecidos. É nesse momento que ele diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3. Porém, o maior destes é o amor. O apóstolo Paulo deixa claro que quando viesse o que é perfeito, o que em parte cessaria. Pergunta: o que é perfeito já chegou, já aconteceu. De acordo com os estudiosos, os cessacionistas, eles dizem que o que era perfeito era a revelação completa da palavra, era o fechamento do cânon bíblico, e se isso fosse verdade, os dons tivessem cessado com isso, então está faltando algo mais que deveria ter cessado. Porque Paulo não diz que só profecias e só línguas cessariam, ele diz que o conhecimento também cessaria. Então, se argumentamos que isso já aconteceu, o que é perfeito chegou, então não poderia se valorizar o conhecimento. E os cessacionistas, que não valorizam os dons ou não os reconhecem como contemporâneos, eles são os que mais valorizam o conhecimento. Não podemos dizer que alcançamos o nível pleno de conhecimento, porque Paulo define: quando vier o que é perfeito, eu conhecerei como também sou conhecido. Conhecido por quem? Pelo Deus onisciente, pelo Deus que conhece todas as coisas. E esse nível de conhecimento não nos tocou até agora. Falar dos dons é a mesma coisa que falar dos ministérios ou dos dons ministeriais lá de Efésios 4:11. Frequentemente alguém me questiona:
Pastor, o senhor acredita que o dom do apóstolo ainda é para hoje? Eu digo, olha, a Bíblia define um prazo de validade. A Bíblia diz que o Senhor Jesus estabeleceu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com um propósito. Qual era o propósito? O aperfeiçoamento dos santos. Então o versículo 3 diz, até que indica o prazo de validade. Ele diz, até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito. Precisamos ser aperfeiçoados para alcançar essa plena maturidade. Pergunta, já chegamos à plena maturidade? Ainda não. Então, o prazo de validade ainda não concluiu. Dessa forma, nós podemos entender que não há razão para dizer que esse dom não pertença hoje. Por outro lado, o livro de Apocalipse fala daqueles que se dizem apóstolos e não são. Então, eles são considerados mentirosos. Reconhecer que o dom apostólico é para hoje é uma coisa. Reconhecer que qualquer um que se intitula apóstolo realmente o seja é outra conversa. No entanto, não é por causa do erro de alguns que nós vamos mudar uma doutrina fundamentada pela palavra de Deus. O ambiente dos dons, desde o início na igreja de Corinto, era marcado por abusos, o que nos leva aqui ao segundo ponto, que também é uma pergunta. Alguém pode criar confusão com os dons? E a resposta, por mais desconfortável que seja para alguns de nós, é sim, alguém pode criar confusão com os dons. E a razão para isso é muito simples, embora esse não seja o propósito, pode acontecer. A palavra de Deus mostra que Paulo aborda esse assunto com os coríntios. No capítulo 12, no versículo 33 da sua primeira epístola, ele diz, porque Deus não é Deus de confusão. Se você olhar o contexto, ele estava orientando como proceder, como administrar a manifestação dos dons. E depois ele diz, Deus não é Deus de confusão. Logo, se existe confusão, ela não foi provocada por Deus. Foi provocada por quem? Pelos homens. E a razão pela qual isso pode acontecer é porque os dons não são uma manifestação única, unilateral da parte de Deus. Na verdade, eles são uma combinação, uma interação entre Deus e o homem. Esse aspecto também é importante ser entendido. Na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 14, ele diz, não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia com a imposição de mãos do presbitério. A palavra dom, novamente aqui carisma, fala das manifestações do Espírito Santo. E Paulo está dizendo a Timóteo, não seja negligente para com o dom. Em outras palavras, se o dom fosse uma manifestação unilateral do Espírito Santo, Timóteo não poderia ser responsabilizado de negligência, porque afinal de contas não dependeria dele e somente do Espírito Santo. Mas o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo ao mesmo Timóteo, diz na segunda epístola, capítulo 1, versos 6 e 7, por essa razão venho lembrar que reavive o dom de Deus que está em você. O sujeito oculto é que você reavive o dom que está em você. Ele diz, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, outra versão diz de medo. Então, porque o dom não estava avivado, porque Timóteo estava deixando ele se apagar. A palavra aqui, avivar, é a mesma usada para falar de reacender uma brasa tirada do fogo. Então, Paulo está dizendo a Timóteo, você está apagando o dom, você é responsável por acendê-lo. O dom veio de Deus, mas a responsabilidade de usá-lo, a responsabilidade de ativá-lo é sua. Razão pela qual Timóteo estava deixando o dom apagar, nós entendemos no versículo seguinte, quando ele diz, Deus não nos deu espírito de medo. Então, quando falamos dos dons do Espírito, eles são inspirações que vêm da parte de Deus e passam pelo filtro da nossa limitação. Essa é a razão pela qual Paulo procurava orientar os coríntios a respeito da parte deles, da responsabilidade deles em corresponder de forma correta à ação do Espírito Santo. Então, nós podemos olhar para aquilo que é o verdadeiro propósito. Alguém pode ser bênção com os dons? Certamente, porque esse é o seu propósito. Eles foram dados para promover edificação e não confusão. Aliás, em 1 Coríntios 14:5, Paulo mostra exatamente o que eles deveriam produzir quando ele fala para que a igreja receba edificação. O propósito dos dons é abençoar não apenas os que já creem, mas até mesmo aqueles que não creem. Ele diz no mesmo capítulo 14, dos versículos 24 e 25, porém, se todos profetizarem e entrar ali um não crente ou não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Paulo está dizendo que no ambiente da manifestação dos dons, não apenas aqueles que creem podem ser abençoados, mas até mesmo aqueles que ainda não abraçaram a fé podem ser convencidos pela manifestação do poder de Deus. Aliás, essa foi a forma como Paulo havia pregado aos coríntios no início. Ele diz, a minha palavra
não chegou até vocês com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Em outras palavras, ele dizia, não se trata apenas de arrazoar, de argumentar ou de debates intelectuais. A expressão do poder de Deus, ela convence. Quando Jesus comissiona os apóstolos, ele de forma clara diz que eles, além de pregar, teriam sinais que os acompanhariam. Qual era a evidência de que, de fato, ele tinha ressuscitado? Não era apenas uma história contada, propagada de forma verbal, o que qualquer um poderia fazer em qualquer teor, mas eram os sinais, as manifestações do poder de Deus. Somos parte de uma geração que precisa resgatar esse ambiente de operação de dons. No entanto, precisa do entendimento correto. Quando ele fala que nós não podemos ser ignorantes a respeito dos dons, significa que precisamos mais do que inspiração, precisamos de entendimento de como eles operam. Paulo fala não só sobre o entendimento correto. Por exemplo, ele disse, alguém fala em línguas, haja quem interprete, para que a igreja receba edificação. Ele disse, se forem profetizar, falem os profetas 2, no máximo 3. Ele diz, e 1 de cada vez. Essa orientação é parte de um ensino prático a respeito da administração, do aspecto humano dos dons, para que não houvesse confusão, mas pudesse haver bênção. Inclusive, Paulo diz, enquanto esses falarem, os outros profetas julguem. Aqui ele fala de supervisão. A mentalidade de discipulado, que era algo cultural, se manifestava fortemente naqueles dias, numa orientação prática sobre como eles deveriam se mover nos dons. A gente vê isso ao longo de toda a Bíblia. Quando Samuel é ainda garoto, está no templo e ouve a voz de Deus chamando. Repetidas vezes ele se levanta, vai até Eli, o sacerdote, perguntando, foi você que me chamou? E o relato bíblico nos mostra que depois de dizer algumas coisas que não e mandar Samuel de volta para a cama, Eli percebe que houve um tempo, uma época, onde a voz de Deus se manifestou naquela casa. Então ele orienta o pequeno Samuel e diz, se a voz falar de novo, você vai responder, fala, porque o teu servo ouve. Pergunta, qual era o propósito de Samuel falar dessa forma? A voz que o chamava não era informativa, porque Deus sabia que ele estava ouvindo. Ele estava ensinando o princípio da interação. Ele diz, é como num jogo de dama ou de xadrez. Deus nos inspira, ele faz o movimento dele, da nossa parte. Nós precisamos corresponder. Entender a natureza da interação, nos permitir ser ensinados e instruídos a partir da perspectiva bíblica da palavra de Deus e caminhar debaixo de supervisão daqueles que já são mais maduros, vai permitir que a gente cresça nos dons. Dessa forma, evitaremos a semelhança dos coríntios, promover confusão e poderemos então cumprir o propósito de Deus, que é ser bênção. No entanto, a presença de erro não deveria nos fazer desistir em absoluto das manifestações genuínas. Paulo não os impediu de moverem nos dons porque havia um ambiente de erro. Ele amorosamente os instrui a corrigir os erros e ele os encoraja a seguir prosseguindo nas manifestações do Espírito Santo. Que você possa buscar isso em Deus, porque o ensino bíblico é que os dons devem ser buscados. Eu vejo gente que por uma vida tem esperado que eles venham por si mesmos, quando a orientação é buscar com zelo os melhores dons. Depois, no início do capítulo 14, ele novamente diz, buscai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Essa busca é nossa responsabilidade. Sujeitar-se ao ensino, submeter-se à supervisão é nossa responsabilidade, mas sem a inspiração do alto, sem o elemento do sobrenatural, também não iremos a lugar nenhum. Que o seu coração se permita ser orientado, em primeiro lugar, pela própria Escritura. Segundo, por uma liderança madura e experiente nessa área, para que você possa ir mais longe e assim ser bênção na vida de muitas pessoas. Nos próximos minutos, nós vamos ter uma conversa de aplicação prática dessa palavra. Fique comigo. Quando o apóstolo Paulo fala a respeito de não ser ignorante em relação aos dons, ele não está falando apenas sobre ignorar a existência, mas, obviamente, no capítulo 12 e também no 14, pelas explicações de Paulo, nós vemos que ele queria que os coríntios não ignorassem o funcionamento correto dos dons. Eles já sabiam da existência. E quando falamos sobre não ignorar o funcionamento, eu acredito que a primeira coisa a ser destacada é que o mover do Espírito Santo nessa área dos dons é uma parceria entre Deus e o homem. Deus traz uma inspiração e o homem corresponde e participa. Quando entendemos isso, evitamos alguns erros. Há pessoas que ficam o tempo todo esperando o Espírito Santo fazer uma coisa tão extraordinária, tão espetacular, que elas nunca têm experiência alguma com os dons.
É lógico que o assunto aqui é muito extenso, não dá para, né, tratá-lo de forma profunda em poucos minutos. Eu produzi um curso inteiro com horas de ensino sobre os dons da nossa escola, mas se eu pudesse resumir esse aspecto aqui, eu diria que além de entender que Deus traz uma inspiração e o homem corresponde, é a ideia de simplicidade, né? A operação dos dons é simples. Há uma frase que eu repito sempre: o resultado até pode ser espetacular, mas o processo, a maneira como isso acontece, é simples. É super verdade. Nossa, muitas vezes, até uma menina de 13 anos, né? Quando eu tinha 13 anos, eu sentia um impulso de dar uma palavra de encorajamento para alguém, falar alguma coisa que para mim era uma coisa nova, era sair da minha zona de conforto, mas eu também achava que era alguma coisa tão simples, que talvez Deus nem ia usar tanto isso. Mas fazendo isso, eu via tanto fruto, eu via tanta gente realmente pegar aquelas palavras e significava alguma coisa muito maior para elas do que eu poderia ter imaginado. Então, a gente nunca pode limitar Deus, a gente nunca pode limitar o que Ele pode fazer. E eu acho que é exatamente isso, é na medida que a gente vai estourando nossos limites, assim, sabe? Indo adiante e se aventurando nessa área. Bom, uma coisa que eu aprendi aos 15 anos de idade, né, foi que muitas vezes as pessoas mistificam demais a questão dos dons, né, quando deveria entender essa simplicidade. Né? E eu lembro que a pessoa que me instruiu dizia, olha, Deus vai trazer algo de uma forma tão simples dentro de você como a certeza de salvação. Né? Como você sabe que é salvo? Ele me perguntou, eu falei, olha, eu sei porque sei porque sei. Como é que sei? Não sei, só sei que eu sei. E até hoje eu brinco isso, que eu sabia, que sabia, só não sabia como é que eu sabia. Mas ele me mostrou aquele texto bíblico de Romanos 8,16, que diz que o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então ele falou, olha, se no assunto tão importante da vida cristã, que é certeza e salvação, Deus não precisa dar necessariamente uma visão espetacular, uma voz mística, audível no nosso ouvido, e ele pode falar de forma simples, porque não, na área dos dons, imaginar que essa simplicidade pode acontecer. Não estou dizendo que Deus não possa em algum momento trazer visões e uma voz espetacular. Já tive essas experiências, mas elas na minha vida são raras, não estão na categoria recorrente nem frequente. Né? Foi entender essa simplicidade dos dons que começou a me trazer essa ousadia de me mover mais. Né? Aliás, posso dizer, né, em relação aos meus filhos, Israel e Alissa, que eles também cresceram nesse ambiente de ver isso acontecer com tanta naturalidade, que forem encorajados a praticar isso desde cedo. Até com Israel isso aconteceu primeiro, porque é 3 anos mais velho do que a Alissa, começou a ter essas experiências antes. Eu me lembro, inclusive, de várias ocasiões, Israel, a gente chegou a brincar uma época que você era um caçador de garçons, né? Porque parece que a gente estava ali num ambiente, num restaurante, daqui a pouco você dava palavra, né? Lembro de garçom não crente, de chorar, reconhecendo que o que você falou era de Deus, que não tinha como você saber. Lembro de uma vez um garçom que era crente, veio falar comigo, uma linguagem de novo convertido, meu, parabéns, esse seu filho aí, hein? O cara falou tudo que eu tava pensando ali, meu, não consigo nem entender como é que essa parada rolou. Não era nem aquela conversa muito de crente, mas ele já tinha um entendimento, né? E a gente começou a praticar e exercitar isso, porque algo sobre os dons que as pessoas precisam entender é que a gente só vai aprender a mover nos dons movendo. Né? Paulo diz, todos podereis profetizar, 1 Coríntios 14:31, um após o outro, para que todos aprendam. Não é quem está ouvindo o que profetiza que aprende com a profecia, é quem profetiza que aprende a fazer fazendo. O interessante dessas minhas experiências, mesmo quando tão novo, é que elas foram exatamente o que você falou mais cedo. Um resultado lindo, extraordinário, mas o processo era muito simples. Tão simples que às vezes eu não tinha nem certeza se eu devia falar algo, se não devia, mas aquilo me deixava inquieto, era quase como que uma coceira dentro de mim, pensando, eu preciso falar alguma coisa. Às vezes eu não sabia nem o que eu ia falar até eu chegar lá, tomar aquele passo de fé. E quantas vezes eu vi pessoas sendo abençoadas e no final aquilo trazia uma alegria tão grande de poder participar e colaborar com o Senhor, né? Tomar parte de algo que Ele queria fazer na vida de alguém. E era tão lindo, mas tinha aquele momento do será que é, será que não é, como ter certeza? E aprendi, né, dentro de casa a se aproximar com sutileza, né? Não precisava chegar chegando, dizendo, olha só o que está no meu coração, né? Deus me disse, mas muitas vezes eu estava lá, mesmo jovem, eu sentia algo a respeito da família do garçom que Deus queria
falar. Aí eu chegava, às vezes, enquanto eu estava caminhando, eu já ia orando, né? Espírito Santo, me traz clareza, né? Me ajuda a entender isso aqui, se é para falar, se não é para falar. E quando eu chegava, às vezes, eu meio que tinha aquela sensação, não, é sobre uma filha, é sobre a esposa, envolvendo isso ou aquilo. Eu tinha aquela pequena sensação. Então eu chegava, né, perguntando, por acaso, né, você é casado? Às vezes aí, sim, bom, por acaso recentemente você teve alguns desentendimentos com sua esposa por causa disso, bem específico, assim, e o cara já olhou assustado. Eu lembro uma vez, assim, que foi mais ou menos nessa área, foi uma experiência muito legal, mas eu fui chegando com aquela sutileza. E como você falou mais cedo, né, conforme a gente exerce isso, a gente vai melhorando, a gente vai aprendendo, né, esse processo de confiar no Espírito Santo, de buscar mais a fundo em oração e de confiar na simplicidade do mover dele. Inclusive, isso me lembra realmente uma experiência parecida que eu tive, e como você estava falando, o entendimento de que a gente pode se mover em simplicidade, para mim foi libertador, porque era algo que, mesmo escutando testemunhos que me encorajavam, quando olhava para esse lado tão natural da coisa, eu sentia, eu também posso ser usado dessa forma. Deus também pode usar a minha vida. E com liberdade ainda fazer aquela checagem, aquela conferência antes, né, de poder levar até o fim. Desculpe, continue. Não tem problema. Eu lembro até de um dia que você estava falando que quando a gente tem uma impressão no nosso coração, muitas vezes a gente pode ser até paralisado pelo medo. Mas, se a gente levasse aquilo adiante, não faria nenhum mal a ninguém. Então, por via das dúvidas, a gente não precisa chegar falando, Deus me falou isso, mas realmente checar. Como foi o caso de uma vez que a gente estava numa conferência lá na igreja, justamente sendo incentivado a aprender, a mover no sobrenatural. E eu lembro que, num momento até que a gente estava treinando, assim, como igreja, eu lembro que eu olhei para um rapaz que a gente estava no mesmo grupo, dentro da dinâmica que estava acontecendo, e a palavra que vinha na minha mente era filho. Então, como Israel, primeiro perguntei, você é casado? Já tem alguma coisa acontecendo nessa área? E eu lembro que ele olhou pra mim e me contou que ele e a esposa estavam orando nessa área e pedindo que o Senhor os abençoasse. Então, lembrando dos testemunhos do meu pai, eu falei, olha, se já chegamos até aqui, eu falei, posso orar pela tua vida? E orei naquele sentido, tanto que depois que eu orei, eu cheguei em casa desesperada, eu falei, pai, a gente tem que orar pra eles engravidarem agora, porque eu dei essa palavra, então, por favor, ora comigo. Você lembra o final? Foi uma boa oportunidade para ensinar a Lissa, né? Eu falei, filha, não é Deus que tem que fazer a gravidez acontecer porque você falou algo. Você precisa acreditar que o Deus que moveu você a falar já está fazendo e trabalhando no desfecho. O testemunho me chegou depois de um ano, através do sogro do rapaz com quem você orou. E ele falou, Luciano, depois de um bom tempo que ele estava orando, tentando gravidez sem conseguir, depois sua filha deu aquela palavra, a minha filha engravidou, a gente ficou todo mundo empolgado, eu como avô nem se fala, mas ele diz, no momento que a criança nasceu, houve uma complicação enorme no parto. Não me lembro a situação da criança, se teve risco, mas o da mãe houve muito risco naquele momento. Ele diz assim, a vida dela estava em jogo, e se teve algo que sustentou a nossa fé durante aquele tempo de oração, era lembrar, se Deus é que deu a palavra da gravidez, essa situação está debaixo de um plano e de um propósito. O que Deus revelou não era a perda da nossa filha, era a chegada dessa neta. Isso levantou a fé deles, e eles disseram, olha, a gente se posicionou em oração e fé, e vimos um outro milagre acontecer. Então, tudo isso, eu cheguei a conhecer a bebê. E isso tudo porque alguém teve a coragem de dar esse passo simples, sem se preocupar com a reputação. O medo trava. Paulo escreve a Timóteo, e ele diz que Deus não nos deu espírito de medo. Ele fala logo depois de dizer, desperte, reaviva o dom que a gente tem. Às vezes o que está apagando o dom é o medo. O medo não é do funcionamento do dom, medo de errar. Então, quanto mais simples a gente conduzir o processo, mais Jesus recebe glória e menos perigo de errar. E eu acho muito especial a gente pensar que o Espírito Santo, ele tem prazer em participar disso, né? Que lá em 1 Coríntios 12:11 a Bíblia diz que ele distribui os dons como lhe agrada, como lhe apraz. Então isso é muito especial, né? Pensar que ele faz parte desse processo de ver pessoas que estão ali disponíveis, né? E atribui esses dons ao corpo de Cristo. Isso é muito especial. Bom, Deus tem colocado os dons à disposição de todo o corpo de Cristo, de todos os crentes. Decida não ser ignorante, decida entendê-los, exercitá-los, e com certeza muita gente vai ser abençoada com isso.